Descobrir cidades americanas de cima é incrível. Para ter uma visão aérea de suas alturas impressionantes, de seus deslumbrantes espaços públicos e dos sistemas que os mantêm funcionando dia e noite. Cidades americanas nasceram da esperança e sonhos dos colonizadores. Mas cada uma delas fez sua própria jornada única para se tornar uma metrópole americana. A rivalidade entre dois arquitetos certa vez deu à cidade de Nova York o horizonte mais alto do mundo. Cassinos, vícios e espetáculos de luz transformaram o Vale do Deserto em Nevada, na cidade de Las Vegas. E desenvolvedores perspicazes transformaram uma pequena ilha-barreira na Flórida em Miami Beach. Moradores de cidades americanas enfrentaram tragédias inimagináveis. Para São Francisco, foram terremotos enormes. Para os habitantes de Chicago, foi um incêndio devastador. E para os nova-iorquinos, os ataques terroristas de 11 de setembro. Mas todas as vezes, eles voltaram mais fortes do que nunca. Nenhuma cidade da América seria o que é hoje sem o trabalho árduo de pessoas dispostas a correr riscos ousados. Há quem escave túneis nas profundezas do subsolo. Engenheiros escalam as torres mais icônicas do país. Equipes trabalham à noite para navios, aviões e trens partirem ao amanhecer. Estas são as histórias das grandes cidades da América. Quando você sobrevoa as cidades da América e olha atentamente para as estruturas imponentes abaixo, é provável que aviste alguns dos trabalhadores mais ousados do país. Seu trabalho torna a vida em nossas cidades possível, dia e noite. Perto de São Francisco, técnicos de linha são transportados de helicóptero. Instalam cabos em novas torres que mantêm a área da baía funcionando. Em Las Vegas, este engenheiro começa o dia se equilibrando no topo da estratosfera, a quase 900 pés do chão. Ele garante que o brinquedo radical no topo esteja seguro e pronto para aterrorizar os turistas com suas voltas e inclinações, bem acima da Las Vegas Strip. Em Nova York, os Sandhawks iniciam sua descida diária. Eles perfurarão rocha sólida para novos túneis ferroviários sob o East River, 13 andares abaixo da superfície. Dezenas de seus membros morreram ou foram feridos em desabamentos de túneis, explosões e acidentes de trem. Ao longo dos anos, os Sanddogs escavaram um vasto sistema de túneis para trens, água e resíduos, que ajudaram a transformar Nova York em uma gigantesca metrópole. Muito trabalho essencial nas cidades americanas permanece oculto. Bem acima das ruas de Nova York, John Schaffner está começando seu turno junto com o colega engenheiro David Brown. Eles operam duas das mais altas gruas em Manhattan. Todas as manhãs, eles desaparecem no céu, passo a passo. Quando chegam ao sexto, eles estão a mais de 1000 pés acima do solo. Hoje, John e Dave passarão seus turnos erguendo vigas de aço gigantes e outros materiais de construção até o topo do 3 World Trade Center. Seu trabalho mantém nova-iorquinos seguros enquanto o arranha-céu cresce acima deles. Operar uma grua no topo de um arranha-céu em Manhattan exige coragem.
Mas imagine estar amarrado a uma torre a 1.700 pés do chão. Estes homens são engenheiros eletricistas trabalhando no topo de um World Trade Center, o edifício mais alto de Manhattan e também conhecido como Freedom Tower. Os painéis que instalam transformarão a torre na antena de televisão mais alta do país. Mesmo sem vermos do chão, trabalho é feito no topo das mais altas estruturas americanas. Esse trabalho é especialmente importante em Seattle, já que hidroaviões atravessam a cidade ao pousar no Lago Union. Isso mantém o engenheiro Valery Palinchuk ocupado. Hoje, ele está a caminho para trocar a lâmpada de um farol de aviação, 40 pés acima do topo da Space Needle de Seattle. Ao chegar lá, ele substitui a lâmpada antiga por uma nova em poucos minutos. Um deslize o deixaria pendurado por seu cabo a 605 pés sobre Seattle. Hoje, a missão foi cumprida sem problemas. Pousando no Lago Union, a Space Needle sempre estará visível para os pilotos. Las Vegas talvez seja o lugar mais desafiador para trabalhos em altura na América. Esta cidade recebe um bombardeamento constante de poeira que sopra do deserto de Nevada. Todos os dias, Ulisses Cervantes e Miguel Lopes têm que fazer o impossível: manter mais de 1 milhão de pés quadrados de vidro no telhado do Luxor Hotel and Casino livre de poeira. A única maneira de limpar esta versão de Las Vegas de uma pirâmide egípcia é esfregar e limpar toda a superfície à mão. O trabalho ocorre sob o calor do verão. É um trabalho árduo. Os construtores das pirâmides egípcias antigas respeitariam este feito. Ulisses e Miguel recomeçam tudo do topo assim que terminam. Muitos limpadores de janelas são necessários para os cassinos envidraçados do Vale de Las Vegas. Coordenam com a gerência do cassino para não surpreender os hóspedes. São amigos e companheiros de escalada, não apenas colegas de trabalho. Após o trabalho, escalam rochas e arenito no Red Rock Canyon, nas proximidades. Em um estado tão acidentado como Nevada, provavelmente não é surpreendente que os cassinos em Vegas tenham suas janelas limpas por equipes de talentosos alpinistas. Mas em Chicago, o arranha-céu mais alto da cidade recebe sua limpeza regular, sem nenhum limpador de janelas à vista. As gigantescas formas da Sears Tower, agora Willis Tower, foram concluídas em 1973. O edifício era o mais alto do mundo, com seu telhado a 1.450 pés de altura. Mas cobrindo sua fachada havia 16.100 janelas. Isso é muito vidro para ser limpo à mão, e os engenheiros sabiam disso. Eles então planejaram um esquadrão de robôs limpadores de janelas, lançados dos telhados da torre. A cada 2 semanas, cada robô sai de sua garagem no telhado e desliza até a borda da torre. Então, ele desce pela fachada para limpar cada centímetro de vidro com escovas, água e rodos mecânicos. Assim, a Willis Tower se mantém limpa, sem limpadores humanos em risco na Cidade dos Ventos. Quando se olha além dos arranha-céus de quase todas as metrópoles americanas, há quase sempre um corpo d'água. Cada cidade americana possui uma história única, e a água foi crucial em muitas delas desde a fundação.
Quando os puritanos chegaram à costa de Massachusetts e fundaram Boston em 1630, eles escolheram uma pequena península, protegida de um lado por um porto natural e do outro pelo rio Charles. Boston virou porto e centro naval, além de ponto de madeira, rum, bacalhau e o chá que iniciou a Revolução Americana. Em 1790, o presidente George Washington escolheu terra junto ao porto de Georgetown para a nova capital, perto dos rios Potomac e Anacostia. Chicago foi fundada às margens do Lago Michigan como posto comercial, com acesso aos grandes lagos e rios do interior. Seattle se expandiu em uma baía, permitindo o transporte de madeira das colinas para navios diretos a São Francisco. São Francisco evoluiu de colônia a metrópole na Corrida do Ouro de 1848, devido ao seu porto, recebendo navios cheios de garimpeiros. Mas nenhuma cidade se beneficiou mais de suas vias navegáveis do que Nova York. São 5 da manhã e o RHMS Queen Mary E está chegando ao porto de Nova York após uma travessia transatlântica. Ela vai para o Cais 12, em Red Hook, Brooklyn. De 1890 a 1950, 12 milhões de imigrantes chegaram nessas águas. A Estátua da Liberdade indicava a chegada à América. As docas, coração econômico de Nova York, viviam lotadas com estivadores descarregando navios. Al Capone iniciou sua carreira criminosa neste local, antes de se tornar chefão em Chicago. O Brooklyn perdeu proeminência como centro de carga com invenção em Nova Jersey. Em 1955, Malcolm McLean teve uma ideia brilhante. Na época, carga era carregada peça por peça nos navios. McLean pensou em carregar reboques inteiros nos navios. Sua invenção foi o container de transporte de aço. Em 1956, o primeiro navio porta-containers zarpou de Nova Jersey. Não demorou muito para que a carga estivesse cruzando o mundo nessas caixas de aço padronizadas, agora tão familiares. Com novas instalações em Nova Jersey, as docas de Nova York ficaram silenciosas. $130 milhões de contêineres são enviados por mar anualmente. Mais de 51 milhões passam por portos do GUA. E hoje, os portos em cidades por todo o país estão à beira de outra revolução. Isso está sendo testado em Long Beach, Califórnia. Este é o segundo porto de contêineres mais movimentado da América. Ele fica dentro do condado mais populoso da nação, Los Angeles. 8 milhões de contêineres de transporte passam pelo porto de Long Beach a cada ano. Mas em uma das docas daqui, quase não há seres humanos à vista. Computadores rastreiam e organizam contêineres desde o descarregamento de caminhões ou trens. Elevadores robóticos pegam contêineres e os colocam em veículos autônomos para entrega imediata no navio. Os únicos estivadores aqui trabalham nos guindastes, levantando o contêiner para o navio. Em breve, esse trabalho também será feito por um robô. Portos automatizados em breve forçarão estivadores a buscar novos empregos e mudarão a movimentação de carga mundial. Mas ainda há uma etapa que sempre exigirá uma pessoa nos controles
guiando esses navios colossais com segurança do oceano até o cais. Em Miami, isso é feito por práticos navais locais. Hoje, John Nitkin está indo encontrar o colossal Maersk Sinai. Com quase 1.100 pés, este mega navio pode transportar até 7.500 contêineres de 20 pés. Cada container pode conter centenas de milhares em carga. O naufrágio do Mall Comfort em 2013, próximo ao Iêmen, causou prejuízos de mais de 400 milhões de dólares. É por isso que John deve guiar este navio com muito cuidado até o porto. O canal de Miami não é adequado para embarcações tão grandes. Comparado a outros portos, ele é muito estreito. Um erro pode encalhar o navio, paralisando todo o tráfego de cargas e cruzeiros no porto de Miami. Mas John tem pilotado navios por este canal há mais de 20 anos. Ele atraca o Maersk Sinai suavemente em seu cais, em segurança. O container e a tecnologia portuária transformaram cidades em centros de comércio internacional. Mas desde o dia em que foram fundadas, as cidades da América sempre foram laboratórios para o teste de grandes ideias. Por volta da década de 1890, Boston enfrentava um problema. Sua população crescia rápido. Ruas coloniais estreitas estavam lotadas de carroças e bondes. Isso levou à criação do primeiro metrô em funcionamento na América, concluído em 1897. Boston não foi a única cidade resgatada por uma grande obra de engenharia. Um dos maiores e mais estranhos projetos ocorreu aqui em Chicago. No fim do século XIX, o rio Chicago estava poluído por resíduos industriais, contaminando o suprimento de água potável do Lago Michigan. Moradores de Chicago adoeciam frequentemente com cólera e outras doenças. A solução que os engenheiros encontraram foi grandiosa. Para fornecer água potável limpa, eles propuseram reverter o fluxo do rio Chicago à medida que ele passava pela cidade. Para resolver isso, construíram um canal de 28 milhas. O projeto extrairia a água limpa do lago, a enviaria pela cidade e depois para o sul, em direção ao rio Mississippi. Assim, a água poluída do rio deixaria de entrar no Lago Michigan. Foi um dos maiores projetos de engenharia e escavação da história da nação e levou 8 anos para ser concluído. O rio Chicago ainda flui no sentido inverso pelo centro da cidade hoje em dia. O desafio de resolver as necessidades das cidades americanas também criou muitos marcos queridos da nação. No final do século XIX, as balsas ainda transportavam pessoas entre São Francisco e as cidades ao norte. Atravessar a abertura da Baía de São Francisco com uma ponte parecia, para muitos, um desafio de engenharia impossível. Críticos temiam que prejudicasse negócios, pois o local era rota de transporte marítimo. Alguns temiam que ela desabasse com um grande terremoto. A ponte Golden Gate, concluída em 1937, com seu vão principal de 4.200 pés, foi a ponte suspensa mais longa do mundo. Ela manteve o título até 1964, quando Nova York construiu uma ponte suspensa ainda maior. Chamava-se Verrazano Narrows, ligando Brooklyn a Staten Island. Muitas cidades americanas possuem uma obra de engenharia vital para sua história e sobrevivência.
Los Angeles se tornou o condado mais populoso talvez pela aquisição de terras em um vale aquático ao norte. Construíram um aqueduto de 338 milhas para levar essa água até a cidade. Phoenix usa um complexo sistema de canais e tubos para captar água do Rio Colorado. Nova Orleans depende de comportas gigantes contra inundações de furacões. Algumas cidades criaram terras novas. Quando os puritanos fundaram Boston em 1630, sua área era minúscula. Mas, a partir dos anos 1800, a cidade embarcou em enormes projetos de aterro, derrubou suas colinas originais e usou essa terra para expandir os limites de Boston até o que são hoje. O Aeroporto Internacional de Boston Logan é construído em grande parte sobre terra. Enquanto engenheiros moviam terra para expandir cidades, outros projetavam edifícios para crescerem para o céu. Outros projetavam estruturas para o crescimento vertical das cidades em direção ao céu. Algumas dessas maravilhas pioneiras estão hoje quase esquecidas. Uma delas fica em Seattle. Cornelius Smith encomendou uma torre de escritórios na Pioneer Square em 1909, após fazer fortuna. A Torre Smith, com 38 andares, foi o edifício mais alto da costa oeste por mais de 50 anos. Seu telhado piramidal era um marco para quem chegava a Seattle, por terra ou mar. Mas hoje, poucas pessoas imaginam a Torre Smith quando pensam em Seattle. A maioria pensa na Space Needle, feita para a Feira Mundial de 1962. Ela foi projetada para ofuscar a Smith Tower, sendo a mais alta a oeste do rio Mississippi. Nova York teve uma corrida de arranha-céus sem igual, mudando permanentemente seu horizonte. No final dos anos 20, 2 arquitetos foram encarregados de projetar arranha-céus em Nova York. Os dois homens já foram parceiros, mas agora eram arquirrivais, e cada um queria que seu edifício fosse o mais alto do mundo. O número 40 da Wall Street, com sua cúpula de cobre, ficou pronto em 1930. Seu arquiteto, H. Craig Severance, acreditava que seu prédio seria o mais alto do mundo. E foi por poucas semanas. Naquela época, o ex-parceiro de Severance, o arquiteto William Van Allen, estava dando os toques finais ao edifício Chrysler na esquina da Avenida Lexington com a Rua 42. Com revestimento de aço inoxidável cobrindo sua coroa e motivos Art Deco aerodinâmicos, ele foi projetado para celebrar a grande era do automóvel e a ascensão meteórica da Chrysler. Para o edifício Chrysler ser o mais alto, Van Allen criou um plano secreto. Nos andares superiores, ele construiu uma flecha de aço de 185 pés, tornando o Chrysler mais alto que o prédio da Wall Street. Em 23 de outubro de 1929, uma equipe ergueu a flecha lentamente para que o mundo a visse, fixando-a no lugar. E completaram o edifício Chrysler com 1.046 pés, 120 pés mais alto que o número 40 da Wall Street. Van Allen havia conseguido roubar o prêmio de seu ex-parceiro. Mas, logo no ano seguinte, ele se viu em segundo lugar. Em 1º de maio de 1931, o Empire State Building ficou pronto, com 1.250 pés. Ele foi o prédio mais alto do mundo por 4 décadas, até 1971. Torres gêmeas concluídas no Baixo Manhattan. Após o 11 de setembro,
O One World Trade Center agora se ergue no local das antigas Torres Gêmeas e detém o prêmio de edifício mais alto do hemisfério ocidental. Não parou a corrida por arranha-céus de Nova York. Hoje, incorporadores criam torres residenciais altas, atraindo ricos compradores globais. Primeiro arranha-céu residencial novo de Nova York, fino como estilete, chamado 432 Park Avenue, na Rua dos Bilionários. Apartamentos vendidos por mais de 30 milhões. Para evitar tontura com o balanço, engenheiros instalaram amortecedores de alta tecnologia. 3 andares superiores sem apartamentos. Pelas janelas, veem-se tubos de amortecedores de massa sintonizada. Com 1.300 toneladas, anulam o vento forte, mantendo a torre estável. Torres de luxo elevam o estilo de vida do 1% na cidade de Nova York. A história, o estilo e a personalidade de cada cidade se refletem em seus edifícios mais altos. Em 1978, Ray Ant pôs restaurantes giratórios numa torre separada, não no hotel. Chamou a Reunion Tower, para homenagear colonos de Dallas que viviam em La Reunion. Hoje, nenhuma estrutura representa Dallas, Texas, como esta. O New York Times afirmou que ela é tanto um ícone de Dallas quanto o Gateway Arch é para St. Louis. No entanto, nem toda a cidade desejou um horizonte repleto de arranha-céus. Moradores de São Francisco lutaram contra a construção de arranha-céus em sua amada cidade. Para muitos, a Coit Tower, com 210 pés, desde 1933, era o símbolo de São Francisco. Lily Hitchcock Coit pagou a torre como presente para embelezar São Francisco e honrar seus bombeiros. Mas na década de 1960, a Transamerica Corporation revelou planos para um novo arranha-céu de mais de 1.000 pés de altura no centro, que mudaria radicalmente o horizonte de São Francisco. Uma batalha acalorada se seguiu. Moradores protestaram, temendo que a cidade fosse soterrada por lápides de concreto. No final, eles perderam a batalha. A Transamérica concordou em reduzir a altura de sua sede em quase 200 pés. 4 décadas foi o edifício mais alto de São Francisco. Sua altura e forma piramidal a tornaram um ícone da cidade. Moradores lutaram contra arranha-céus, mas a cidade está repleta deles. E hoje, a colossal nova sede de 61 andares da gigante de tecnologia Salesforce domina a área da Bahia, elevando-se a 1.070 pés e a não todas as outras estruturas ao seu redor. Moradores da Olha da Bahia amam ou odeiam. Símbolo do Vale do Silício e riqueza tecnológica que mudaram São Francisco, moradias caras, tráfego intenso. Se cada cidade americana pudesse escrever sua biografia, seriam todas histórias fascinantes. Incluiriam sua ascensão inspiradora a partir de origens humildes. Grandes períodos de expansão e recessão seriam narrados.
Histórias de esperanças e sonhos que levaram à criação de alguns dos espaços urbanos mais espetaculares do mundo seriam contadas. Capítulos mais emocionantes seriam sobre tragédias devastadoras. Essas forças atingiram muitas cidades, frequentemente sem aviso. Furacões e inundações são perigos nas cidades da costa leste e do Golfo do México. Em 2005, Katrina deixou milhões de desabrigados e 1.800 mortes em Nova Orleans. – 80% de Nova Orleans foi devastada pelas enchentes. O maior perigo para as cidades da costa oeste são forças massivas no subsolo. Em 1980, a erupção do Monte Santa Helena cobriu Portland com cinzas. Seattle fica a noroeste do Monte Rainier, um dos vulcões mais perigosos da Terra. Cidades da Califórnia enfrentam a falha sísmica San Andreas, com 750 milhas. Localiza-se no Anel de Fogo, com vulcões e zonas sísmicas na costa oeste do EUA. Geólogos alertaram que Los Angeles pode estar atrasada para um grande terremoto que poderia ser tão poderoso quanto uma magnitude 8. Ao seguir esta linha de falha para o norte, ela passa a oeste do Vale do Silício e da cidade de São Francisco. Em 1906, a falha San Andreas causou um terremoto de magnitude 7,9. O chão tremeu por menos de um minuto, com efeitos catastróficos. 500 quarteirões da cidade foram danificados ou destruídos. Incêndios irromperam e 3.000 pessoas morreram. Após os tremores, 80% de São Francisco estava destruída. O terremoto de 1906 é um dos piores desastres no EUA. A falha de San Andreas voltou a atingir a área da Bahia em 1989. O terremoto Loma Prieta, de magnitude 6,9, causou 63 mortes. 42 mortes ocorreram quando uma via expressa desabou em Oakland. Um motorista morreu quando parte da ponte da Baía de Oakland caiu na estrada. Mas, assim como em 1906, os moradores da área da Bahia se uniram e reconstruíram suas casas, pontes e rodovias. Ao sobrevoar as ruas coloridas e as torres brilhantes de São Francisco hoje, você jamais imaginaria que esta cidade californiana esteve um dia em ruínas. É uma história de superação vista em várias cidades da América. Em nenhum lugar isso foi mais dramático que em Chicago. Aconteceu na noite de 8 de outubro de 1892. Uma faísca iniciou um incêndio em um celeiro, espalhando-se rapidamente para prédios vizinhos. Ventos fortes empurraram o fogo para o norte e leste, em direção ao lago Michigan. Por quase 4 dias, a cidade de Chicago ardeu, até que chuvas finalmente extinguiram os últimos focos de incêndio. A devastação foi catastrófica. 17.000 edifícios em Chicago foram destruídos, 90.000 residentes ficaram desabrigados e quase 300 pessoas perderam suas vidas. Moradores de Chicago prometeram reconstruir a cidade, mesmo enquanto ela ardia. O grande incêndio da cidade acabou sendo uma faísca que levou a inovações em engenharia e design, criando uma das mais deslumbrantes paisagens urbanas do mundo. Após o incêndio, incorporadores garantiram terrenos para novos edifícios e os preços dispararam. Para maximizar o terreno,
construíram as estruturas mais altas possíveis. Um novo material, o aço estrutural, tornaria isso possível de maneiras empolgantes que o mundo nunca havia visto antes. Usando postes e vigas de aço em vez de pesadas paredes de pedra, engenheiros em Chicago puderam projetar novos tipos de edifícios mais altos do que nunca e revestidos de vidro. Isso levou a uma revolução no design de arranha-céus. Muitos edifícios com estrutura de aço ainda estão de pé no centro de Chicago. E, elevando-se acima deles, estão arranha-céus que levaram o aço estrutural a patamares totalmente novos. O design do John Hancock Center foi revolucionário. As formas de diamante preto em suas paredes exteriores não são apenas para a estética. Foram soldadas para criar um tubo cônico de aço de 100 andares de altura, que sustenta o edifício. Como a estrutura está do lado de fora, é chamada de exoesqueleto. Chicago tornou-se maravilha da engenharia graças ao grande incêndio. O que aconteceu em 11 de setembro de 2001, quando terroristas derrubaram as torres gêmeas do World Trade Center, foi devastador. Em 2006, a construção do One World Trade Center, a Freedom Tower, começou no Marco Zero. Hoje, com sua fachada de vidro angulada e sua imponente agulha, a Freedom Tower se eleva a simbólicos 1.776 pés sobre o local do Marco Zero. O presidente Barack Obama visitou a obra da Freedom Tower e deixou sua inscrição em uma viga. Nós nos lembramos, nós reconstruímos, voltamos mais fortes. Isso mostra a resiliência e força dos americanos, que sempre reagem à tragédia com um olhar para o futuro. Mas também honraram os que sofreram e pereceram com impressionantes obras. Em 15 de abril de 2013, 2 terroristas islâmicos detonaram suas bombas na linha de chegada da Maratona de Boston, aqui na Boylston Street. As explosões mataram 3 pessoas e feriram 250 outras. 3 dias depois, eles assassinaram um segurança no campus do MIT. Em 2015, o MIT inaugurou um memorial para o oficial Sean Collier. O memorial foi projetado pelo professor Jae Jin Yoon. É composto por 32 enormes peças de granito interligadas que simbolizam a força e a união que uniram os membros desta comunidade após os atentados e a morte de Collier. Quando a noite cai em Nova York, o local das antigas Torres Gêmeas brilha com luz. Este é o Memorial Nacional do 11 de setembro. Ele foi projetado como 2 grandes piscinas espelhadas, instaladas nas antigas pegadas das Torres Gêmeas. Nova York preservou locais para lembrar as quase 3.000 vítimas dos ataques ao World Trade Center em 1993 e 2001. Homenageia socorristas e outros que morreram após os ataques. Depois do anoitecer, toda a cidade pinta sua própria história única com luz. Mas talvez não existam 2 cidades que o façam com espetáculos maiores do que Miami e Las Vegas. Para entender o papel das cidades na América, vá aos Estados Unidos como um astronauta faria, observando tudo do espaço.
Hoje, mais de 80% dos americanos vivem em áreas urbanas que iluminam a América do Norte em grandes focos de luz. Do brilho da Times Square na cidade de Nova York, até as marquises dos cassinos ao longo da Las Vegas Strip. Das ruas de Chicago que se espalham pelas margens do Lago Michigan, até Houston, com rodovias que parecem raios gigantes de uma roda à noite. E as cidades ao redor da Baía de São Francisco. Esses vastos centros urbanos podem parecer tapeçarias de luz vistas do espaço. De perto, elas revelam como as pessoas vivem e se divertem em cidades tão únicas. Enquanto a lua sobe sobre Santa Mônica, Los Angeles se ilumina com tráfego em suas 1.800 quilômetros de rodovias. A maioria volta para casa esta noite. Alguns vão ver os Lakers jogarem contra os Rockets no Staples Center. A noite atrai fãs de esportes em todo o país. E não são só fãs profissionais. No Metroplex de Dallas-Fort Worth, um ritual de sexta-feira acontece. Torcidas vibram por Sax Mustangs e Rowlett Eagles em um estádio quase profissional. Vitória dos Mustangs garante o terceiro título seguido. Há espaço no Metroplex de Dallas-Fort Worth para muitos campos de futebol de ensino médio, mas não é o caso aqui em Miami. Jogadores se reúnem à noite num estacionamento na 444 Brickell Avenue para jogar em campos de terraço. Em Lima e Rio, campos de futebol em telhados são comuns devido à escassez de espaço no solo. Esses campos pertencem a Pavel Pardo, um ex-jogador da seleção mexicana de futebol. Os jogos informais prosseguem até às 2 da manhã, quando as luzes se apagam e os jogadores vão para casa. Mas para muitos em Miami, esse é o momento em que a noite está apenas começando, especialmente aqui, ao longo da Ocean Drive em Miami Beach. A cidade é palco de festas noturnas desde sua fundação em 1915. Foi quando os incorporadores transformaram Miami Beach de uma ilha barreira estreita e infestada de mosquitos em um destino com clubes e hotéis de luxo. Construíram 800 prédios Art Deco para atrair veranistas ricos, muitos ainda existentes. O Colony Hotel, na 736 Ocean Drive, foi concluído em 1935. Gonoesgues como este impulsionaram Miami Beach a se tornar uma cidade em ascensão na década de 1930. A Ocean Drive atrai frequentadores de clubes, lutando bares na cobertura e tentando entrar em casas noturnas populares, como o Live no Hotel Fontainebleau. Miami, do outro lado da Baía de Biscayne, também sabe como fazer uma festa. É a anfitriã do Ultra Music Festival anual. Todos os anos, a maior cidade do sul da Flórida vira um espetáculo gigantesco, com enormes explosões de som e luz. Mas talvez não haja metrópole na nação com entretenimento noturno tão cativante quanto Las Vegas. A Strip de Las Vegas é conhecida como um festival de cor e luz. Mas um de seus maiores espetáculos é uma dança coreografada de água.
Estas são as fontes do Bellagio. Sob este lago artificial de 8 acres estão 1.200 jatos de água. Alguns jatos, chamados superjatos, lançam água a 240 pés de altura. Las Vegas é a capital do entretenimento do país, mas o verdadeiro espetáculo surge com as fontes do Bellagio em sua dança coreografada. Todos os olhares na Strip se voltam com admiração para os artistas mais populares de Vegas. Contudo, há um espetáculo oculto. Centenas de predadores noturnos alados enxameiam os céus sobre a Strip à noite em busca de presas. Do topo do Luxor Hotel e Cassino irradia um potente feixe de luz, conhecido como raio celeste. Ele foi criado com 39 lâmpadas de 7.000 watts e é considerado o feixe de luz mais brilhante do mundo. É tão potente que o ar sobre o Luxor atinge 500 graus Fahrenheit. Este feixe de luz atrai milhares de insetos, que transformam o raio celeste no local de alimentação perfeito para os morcegos. Observe atentamente e verá centenas desses predadores no céu noturno. Este pode ser o espetáculo mais estranho de todos em Las Vegas. É logo após o pôr do sol em Seattle e na base da Space Needle, uma série de estranhas formas de vidro acaba de ganhar vida com a luz. Essas formas brilhantes, parecidas com plantas, são obra do artista Dallas Chiuli, de Tacoma. As pessoas visitam este tranquilo jardim de vidro, criado em 2012, onde havia um parque de diversões. Chiuli, formado na Europa, inovou na produção de vidro. Ele fez isso para poder criar formas naturais delicadas de animais e plantas. Este jardim é agora um dos locais mais visitados da cidade. Do outro lado do país, nos arredores de Boston, estudantes se reúnem em um círculo de luz no Harvard Yard. Esta é uma instalação temporária da artista Teresita Fernandes. Ela a criou com milhares de hastes flexíveis que se movem e produzem som ao vento. Fernandes nomeou sua obra Autumn Nothing Personal em homenagem a um ensaio de James Baldwin. Ela quer que estudantes reflitam sobre como a história e o mundo mudam constantemente. Não há realmente fim para o que se pode descobrir ao observar a vida nas cidades americanas após o anoitecer. Isso é verdade em Los Angeles para quem bebe no bar ao ar livre mais alto do hemisfério ocidental. O Spirit 73 fica no 73º andar do Wilshire Grand, edifício mais alto a oeste do Mississippi. Este arranha-céu, concluído em 2017, celebra a paisagem da Califórnia. A coroa de vidro é inspirada no Half Dome, de Yosemite, e a fachada no Rio Merced. A principal atração do edifício é a vista do bar na cobertura, a mais de 300 metros de altura sobre Los Angeles, permitindo aos moradores apreciar as luzes cintilantes do condado americano mais populoso. Desde a Sunset Strip até o cais de Santa Mônica. E, se olharem para baixo, podem também avistar seus companheiros californianos patinando no gelo na Pershing Square, bem no coração desta metrópole famosa por seu clima quente e seco. São milhões de luzes que fazem o condado de Los Angeles brilhar visto do espaço.
seja olhando para as ruas de alturas impressionantes ou cruzando suas águas em alta velocidade. As grandes cidades americanas contêm histórias fascinantes. Uma delas ressurgiu das cinzas para erguer a torre mais alta do mundo. Uma ideia simples em outra cidade iniciou uma revolução no comércio global. Há artistas inspiradores cujo trabalho deslumbra com a luz. E trabalhadores dispostos a assumir riscos ousados para manter suas metrópoles em movimento, dia e noite. Estas são as histórias poderosas das grandes cidades da América.